Quem nunca curtiu pipoca assistindo um filme no cinema? A tela grande, como dizem os apaixonados, é onde a sétima arte acontece. Mas tem um espaço que é especial para quem assiste filmes não só para se divertir. Os cineclubes são lugares onde se pode debater, analisar e discutir sobre os filmes. Santa Maria possui um dos cineclubes mais antigos em atividade no Rio Grande do Sul. O Lanterninha Aurélio é um projeto cultural da SESMA, a Cooperativa dos Estudantes de Santa Maria. Para contar sobre a trajetória do cineclube, Gilberto Sodré e Valério Patapilar falam do início das sessões. Luiz Alberto Cassol e Gilvan Dockhorn, membros do Conselho Nacional de Cineclubes, comentam sobre o movimento cineclubista no país. E Paulo Teixeira fala sobre as itinerâncias do projeto. Então, é sobre as dificuldades, a paixão pelo cinema e a importância do cineclubismo no país que este documentário vai falar a partir de agora. O Lanterninha Aurélio começou as atividades com a SESMA, no final dos anos 70. As primeiras projeções eram com filmes Super 8, vindos da Embrafilmes de São Paulo. Um dos associados mais antigos da SESMA, Gilberto Muniz Sodré, relembra o empenho da equipe para realizar o cineclube. É muito difícil para quem não tem uma experiência de vender um bilhete de filme, ou de preencher um cartaz, ou de carregar um projetor, é muito difícil você imaginar que tem uma ideia que é possível acontecer e colocar essa ideia em prática. Então, a partir do momento em que iniciou-se o cineclube, o apoio incondicional que nós tivemos foi de sócios da SESMA que se interessaram pela ideia e lutaram para manter isso aí vivo, apaixonados pelo cinema, coisa desse tipo. E aí tinha os apaixonados por cineclube que literalmente saía com um rolo de filme debaixo do braço e uma máquina nas costas e ia apresentar em N outras escolas. Mas naquela época não era tão fácil conseguir o filme certo. Várias vezes foi divulgado um filme para a sessão, mas a distribuidora mandava outro. Mesmo assim, ninguém reclamava. Valério Patapilar também foi sócio fundador da SESMA. Ele fala da satisfação de fazer cineclube no início do Lanterninha. Foi um período, assim, eu diria, muito rico, né, de essa efervescência, em função até do momento político no país, né, de descobertas, né, de ter acontecido toda essa movimentação, né, esses movimentos estudantis e trabalhadores. Alguns filmes me marcaram, filmes que eu nunca imaginei que eu ia poder assisti-los, né? Eu lembro que nós passamos um filme que se chama Atas de Marúzia. Né? Um filme, uma fita assim, estava ruim, muito ruim a fita, né? Mas eu acho que eu não teria visto esse filme em outra oportunidade se não tivesse sido o cineclube, né? O nome do cineclube foi uma homenagem ao Lanterninha do antigo Cinema Imperial de Santa Maria. O nome foi sugerido por um colega nosso da época, santamariense, Júlio César Pires. E o Júlio sugeriu o Lanterninha Aurélio como uma marca do cinema de Santa Maria, e que todos os que conviveram com Santa Maria, as pessoas que eram daqui, certamente conheceram o Lanterninha Aurélio, que era do Cine Imperial, era uma marca registrada do Cine Imperial e
e das pessoas que eram daquela época. Então, foi uma homenagem a uma pessoa que viveu muito tempo dentro do cinema. Aurélio foi famoso pela rigidez do controle no comportamento dos mais jovens nas sessões. Quando ele acendia a lanterna para manter a ordem no cinema, a plateia exclamava: "Apaga a luz, Aurélio!" O cineclube sempre foi um espaço para a divulgação de filmes que não são exibidos nas salas comerciais de cinema. Gilberto relembra de diversos filmes que só foram projetados em Santa Maria por causa da atuação do Lanterninha. Nós tínhamos instrumentos para trazer alguns filmes para cá. E tinha títulos fantásticos, maravilhosos. A primeira vez que foi passado o Coraçado Potemkin aqui foi através do Cineclube, que rodamos umas 30 sessões do Coraçado Potemkin. E N outros títulos aí foram apresentados através do Cineclube e com muitos adeptos. Dar espaço para filmes que não são exibidos no circuito comercial é um dos objetivos do movimento cineclubista. O secretário-geral do Conselho Nacional de Cineclubes, Gilvan Dockhorn, explica o ideal dos cineclubes. O cineclube nada mais é do que um grupo que se organiza para exibição e discussão da obra audiovisual. Ele se rege por 3 princípios básicos, assim, uma estrutura de cineclube, que a primeira é não ter fins lucrativos. Né? O cineclube não visa lucro. Né? O segundo ponto é ter uma estrutura onde as ideias se manifestem, ou seja, além de democrática, permitir os antagônicos discutirem em cima disso. E o terceiro ponto é a garantia da diversidade cultural e o pluralismo cultural. Esses são os 3 princípios básicos de qualquer cineclube. Luiz Alberto Cassol, integrante da equipe do Cineclube Lanterninha Aurélio, é o atual presidente do Conselho Nacional de Cineclubes. Ele comenta a importância do cineclubismo para a democratização do cinema. O cineclube, na sua trajetória, sempre teve uma formação fundamental na fruição cinematográfica, o movimento cineclubista como um todo. Né? As cinematecas no Brasil, e cinematecas pelo mundo inteiro, elas são vinculadas, linkadas a clubes de cinema ou a cineclubes. Né? A própria Cinemateca Brasileira, o Clube de Cinema de São Paulo, ele é vinculado. Então, o movimento cineclubista, ao longo da sua trajetória, sempre esteve ligado à fruição cinematográfica. Gilvan explica também que a atividade cineclubista já tem mais de 90 anos e o Conselho Nacional foi criado nos anos 60 para fortalecer as ações dos cineclubes. Então, o cineclube tem esse papel político fundamental, é garantir acesso a um bem cultural e material que é o cinema, o audiovisual. Né? O filme só é cinema quando é contra o público. Então, se tu tem aí 300 e tantos filmes estocados, ele não se concretizou ainda como obra de arte audiovisual. E isso é um outro papel do cineclube. E discutir questões culturais mesmo, né? De como é que o Estado intervém na cultura, como é que as pessoas se relacionam com a sua cultura, suas identidades, como é que tu sustenta uma produção audiovisual. O movimento cineclubista atua para democratizar a produção do cinema. Mais de 90% dos municípios do país não tem sala de cinema comercial. E o Brasil tem uma produção audiovisual muito boa desde sempre. Só que essa produção nunca teve um escoamento, né? Não tem janelas para possibilitar o acesso do público. Hoje, em 2011, nós temos 93% dos municípios do Brasil que não tem cinema comercial. 93%. E dos municípios que têm, estão concentrados no eixo Rio-São Paulo. Porque o cinema comercial é inviável em cidades com menos de 100 mil habitantes. Inviável. Né? Paga direito autoral, paga ICAD, paga funcionário, paga transporte, paga os direitos de exibição. Ele se torna inviável. Por isso que nas cidades pequenas o cinema foi fechando ao longo dos anos 80. Em muitos desses casos, o cineclube é a única forma da população assistir a filmes, principalmente da produção nacional. Gilvan Dockhorn explica o papel dos cineclubes no contexto nacional. Os espaços não comerciais, que são os cineclubes, são a única forma de garantir o acesso a essa produção. Ele calcula hoje que sejam finalizados no Brasil
cerca de 400 filmes por ano. Né? Quantos filmes as pessoas assistem? Raros, né? Então o Cineclube se presta a esse papel fundamental, é garantir às pessoas acesso à cultura. Então tu percebes que hoje nós temos no CNC, no Conselho Nacional do Cineclube Brasileiro, cerca de 500 filiados no Brasil todo, em todos os estados. Né? Tu tem mais aí 2.000 cineclubes que não são filiados. E nós temos cineclubes em todos os estados, em cidades pequenas principalmente. Né? Então é através do cineclube que tu garante acesso a um produto cultural que de outra forma as pessoas não teriam. Mas voltando para as atividades do Lanterninha Aurélio, já sabemos que a equipe do Cineclube se destaca no movimento nacional cineclubista. É verdade, mas o Lanterninha também passou por algumas dificuldades. A falta de espaço para as projeções fez com que as atividades parassem por um tempo. Paulo Teixeira foi um dos responsáveis pela retomada do Cineclube Lanterninha Aurélio. Ele explica como isso aconteceu. Em 2003, a Casa de Cultura abre um espaço, né, o seu auditório, cede esse espaço para o Lanterninha Aurélio. Então, importantíssimo o apoio, porque a gente pôde desenvolver um trabalho, retomar uma prática que estava um pouco esquecida, adormecida. Retomamos as atividades, né, com exibição de ciclos, com exibições temáticas, com convidados, com debates, né, que é uma das características principais do cineclubismo, a gratuidade e um debate pós-sessão, né, para reflexão do tema abordado. Então foi muito legal, muito importante esse espaço cedido, né, pela Casa de Cultura. Eu acredito que foi muito bem ocupado, né. 68 foi barra, plena ditadura, plena resistência, plena tropicália, plena confusão. O Cineclube Lanterninha Aurélio foi criado em 1978, durante a ditadura civil-militar. Porém, o regime já vivia um momento de abertura. Gilberto comenta sobre o período do regime militar. Um processo político muito mais duro. Agora, 79, 80, as coisas começaram a permitir-se algum tipo de discussão e nós também nos permitíamos um espaço maior, porque na verdade eram filmes que circulavam livremente pelo país, sabe? Nós apresentamos o Coraçado Potemkin e eu penso que não mais do que uns 6 meses ou um ano depois, ele estava no circuito comercial de cinema. Então, nós estávamos vivendo aquilo que era pregoado como um processo de abertura política. E o que o Cineclube fez, sim, e deve fazer até hoje, penso que faz até hoje, é trazer muitos filmes que não circulam no espaço regular de cinema. Uma das principais características do Cineclube são os debates. Paulo Teixeira relembra como eram feitas essas discussões e quais filmes foram os mais exibidos durante o regime. O Lanterninha Aurélio, naquele momento, ele tinha um viés político, como todos os cineclubes atuantes, né? O Lanterninha Aurélio ele trabalhava tanto dentro da universidade, né, em vários locais, né, projetava-se onde dava, mas sempre com o intuito de reunir pessoas e discutir um tema. Por isso que os filmes também de época eram filmes com viés político, né? Todos os filmes do Eisenstein foram exibidos à exaustão, né? E outros tantos, né? Quando a SESMA inaugurou a nova sede em 2005, o Cineclube também ganhou um novo espaço para projeção.
as sessões do Lanterninha ganharam qualidade técnica e conforto que se compara com os melhores cinemas do estado. O gerente da SESMA, Télcio Bresolin, fala sobre o novo espaço. Foi um novo ambiente, né? Um ambiente com bem mais tranquilidade, né? Poder fazer com segurança, não ter que improvisar sempre as coisas. Ter que... na Casa de Cultura a gente sempre tinha que levar projetor, levar o material e tudo, porque tinha só praticamente o espaço e as cadeiras, né? Então tinha que, cada vez que saía a sessão, tinha que providenciar tudo. Aqui está pronto, aqui é só chegar com o DVD ou com outra mídia ligada a um notebook, e a gente tem facilidade de colocar. Além daqui a gente pode fazer, como estão fazendo atualmente, um horário fixo, sempre às 19 horas de segunda-feira, o ano inteiro. Então a gente pode programar com tranquilidade, porque é um espaço que é da própria SESMA. Quem ganha com esse trabalho é o público, que uma vez por semana pode assistir filmes de graça e também conhecer produções que não são divulgadas nos cinemas comerciais. Com toda essa história, o Cineclube Lanterninha Aurélio já tem mais de 30 anos de tradição no cenário cultural da cidade e do país. É verdade. Esperamos que a trajetória do Lanterninha Aurélio continue apaixonando as pessoas com a beleza da sétima arte projetada na tela do Cineclube. Este documentário é uma produção da disciplina de Rádio Jornalismo 2, produzido por Evelyn Paz, Láudia Bolzan e Marcos Borba. Supervisão da professora Aura Evelise Fonseca e na Central Técnica, Clenilson Oliveira.